Primeiramente, água a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo de búzio. O que acontece? Nós temos sempre que lembrar que o orixá, ele é força viva. Onde há vida, há orixá. E também que o orixá, a base toda de culto, de origem, de essência e ciência do orixá, vem diretamente da natureza. Costumo dizer que, quando saímos às ruas e olhamos as árvores desprendendo suas folhas, temos por concepção e entendimento que as árvores estão ficando nuas, elas estão nos indicando o outono. Quando nós saímos nessas mesmas ruas e as árvores estão florindo, nós temos a conclusão que está chegando a primavera. A natureza fala conosco. É como olhar para o céu e ver o céu carregado com nuvens acinzentadas, cinzas, o céu pesado. É indício de chuva. Assim como a lua quando cheia, nós não precisamos estar na praia, nos rios, para saber que a maré está subindo. Assim como quando a lua está nova ou minguante, a maré está baixando, né? Isso a natureza nos fala e nos transmite. O jogo de búzio, ele é todo ligado ao fundamento de orixá. E o orixá é natureza. E é através desse jogo que o orixá vai falar com o babalorixá. Eu estou dando aqui uma das teorias, das várias teorias para entendimento do jogo de búzio. Isso é uma concepção minha e individual. O que acontece? Nós temos no jogo de búzio como fator central, falando de uma forma padrão, né? Nós temos a moeda. A moeda, ela representa a pessoa para a qual nós estamos jogando. A pessoa, o consulente, né? E também as questões que a pessoa está expondo. Nós temos ao redor desse jogo de búzio, nós temos a guia de búzio, que representa o universo, né? Todo um universo. E aqui nós temos essa pessoa no centro do universo, a pessoa que está vivendo, né? A vida da pessoa. O que acontece? Por exemplo, nós temos aqui Bará, o orixá dos caminhos, Ogum, o orixá dos metais, do trabalho, Inhansã, o orixá do movimento, do espírito. Nós temos Xangô, que é o orixá do equilíbrio. Nós temos Ibeje, o orixá das boas notícias, das novidades. Nós temos Odé, Otim, os orixás caçadores. Temos Obá, o orixá da evolução. Ossanha, o orixá da saúde. Chapanã, o orixá das doenças. Oxum, também o orixá da família, da doçura. Nós temos Emanjá, o orixá da harmonia. Nós temos Oxalá, o orixá das conclusões. Orumilá também, o orixá da clareza, né, da visão, do entendimento. Só que esses orixás, cada um deles tem vários outros aspectos, né? Por exemplo, se nós viermos a Bará, falando em medicina, ele pode ser associado ao médico dos homens, né? O orixá ligado na medicina ao pênis, à próstata, né? Na natureza eles seriam os caminhos, as conexões, os elos, o início, os cruzeiros, o princípio de tudo. Ogum seriam os ossos, o rumo, a separação, a conciliação, firmeza, somas, metais, né? Inhansã seria o médico da mulher, a medicina da mulher, a vagina, o casamento, a casa, a união, instabilidade, cemitério, vento. Xangô seria o equilíbrio, a fala, o som, né? E assim em todos os setores e caminhos da vida. De uma forma geral, explicando o búzio metaforicamente, por exemplo, aqui nós temos Bará, né? Caminho fechado, caminho aberto. Aí nós estamos perguntando uma questão profissional. Bará está mostrando o caminho aberto, confirmando e respondendo pelo jogo, e Ogum confirmando que há de ser de êxito, certo? Se essa mesma pergunta for relativa a casamento, talvez não seja uma boa resposta. Depende o que nós estamos perguntando. Por exemplo, Chapanã, quando vermelho e preto, ele responde mais pela questão de doença física. Chapanã, quando roxo ou lilás, responde mais pela doença espiritual. Mas sempre lembrando que isso varia muito de jogo para jogo.
Mas nós, pais de santo, que somos preparados para isso, nós temos na guia de Búzio uma leitura que varia de acordo a cada cor. Vocês estão vendo aqui, ó, o Xundemun, né? Que para nós, na nossa cultura, na cultura que eu pratico, é amarelo com verde. Quando eu jogo para o Xundemun, é como se eu enxergasse realmente isso aqui, ó, uma cédula de dinheiro com moedas para o Xundemun. Porque ela também é um dos orixás associados ao dinheiro, né? Assim como para os outros orixás nós enxergamos associações nas cores. Então, de acordo à jogada, à caída, nós vamos ter respostas diferentes. Então, nós temos todo um universo ao redor, que é a guia de Búzio, né? E nós temos aqui no meio a pessoa em questão. E aí, gente, nós temos a fava, que alguns pais de santo usam para que as pessoas segurem e o axé de Búzio seja mais latente, seja mais vivo, mais ligado àquela pessoa e não erradique para questões à volta ou outras pessoas presentes. E os búzios, que são o Odu, o destino. E o búzio, ele é lançado e ele vai dar uma resposta entre esse universo e a pessoa em questão. Então aqui nós já temos uma resposta, né? Que está de acordo à guia de Búzio e ao elemento central ali representado pela moeda. A natureza fala com a gente. Esse axé de orixá, que é o axé de Búzio, ele é ligado à natureza porque ele é feito ao orixá, né? Aqui nós temos a aliança, que também serve como confirmação. Mas a conjuntura do jogo varia muito de casa para casa, de lado para lado. É de acordo à tradição familiar. Uns usam aliança no jogo, outros não. Umas pessoas utilizam a fava, é o olho de boi, outras não utilizam. Outras agregam mais elementos ao jogo, outras menos. O principal do jogo são os búzios. Isso aqui nunca pode faltar. Que varia também em quantidade. Uns usam 8, outros usam 16. Geralmente é isso. As respostas do oráculo, do jogo também, elas vão de acordo a quantos búzios abertos e quantos búzios fechados, né? Por exemplo, 2 fechados e 2 abertos é uma resposta. 3 abertos e 1 fechado é outra resposta. E isso vai a todo jogo com os 16 búzios. Nós temos que ter a noção disso. O orixá responde sim. O jogo de búzio, ele é uma ferramenta. O pai de santo, ele é como se fosse o médico. O jogo de búzio é o exame, né? E aí depois é prescrita uma receita. Um ebó, um serviço, uma abertura, um feitiço, alguma coisa, como queiram chamar, né? Mas sempre lembrando, como todo qualquer fundamento religioso, o jogo de búzio também muda muito de casa de religião para casa de religião, né? Então nós temos o número de búzios abertos e fechados, nós temos as posições dos búzios, que de acordo a cada posição dada é uma resposta, também referente a cada assunto é uma resposta, que ela varia, né? Por exemplo, se estivesse perguntando sobre uma pessoa, aqui poderia responder, uma das respostas poderia ser Oxalá Urumilaia, Iemanjá, que essa pessoa tem clareza do que ela está fazendo, ela tem consciência, né? Aí depois o jogo vai seguindo e vai se fazendo a leitura, se ela tem consciência se o ato é bom ou é ruim. Ou se ela não tem consciência do que ela está fazendo, se ela está meio perdida, desorientada, né? Então são essas várias formas de jogar o jogo de búzio. É a leitura por números de búzios abertos e fechados, posições de caídas e também, em alguns casos, nós temos aquela brincadeira de infância que seria ligue os pontos, né? Que geralmente são ligue os pontos com os búzios abertos. Os búzios fechados eles já não contam e servem geralmente para reconfirmação. Mas isso são teorias que variam em muito. E sobre tudo isso, nós temos a clarividência. Que não adianta tu ter o jogo de búzio todo perfeitinho, com guia, com búzio, com moeda, se tu não for ligado ao fundamento de orixá. A clarividência é o dom de ouvir o que o orixá está dizendo, e isso está acima do número de búzios, das posições de búzios e do Odu como um todo. Isso conta muito. Geralmente o axé de Orumilá, o axé de búzio, ele é feito à noite e terminado à noite também. Justamente por quê? Porque a natureza à noite, ela conta não com o fator dos olhos, mas sim com a visão além do enxergar.
e tanto a natureza que os animais noturnos, eles têm um sentido extrasensorial além dos olhos. Aí nós temos as cobras, os morcegos, as corujas, né? É ligado ao axé de Orumilá, que geralmente, e na maioria das nações, é utilizado o axorô de uma ave preta, né? Com os olhos fechados, se faz o fundamento de Orumilá, representando a cegueira, e em seguida se faz o fundamento de Orumilá com os olhos abertos com a ave branca, representando a lucidez, representando a visão, a harmonia, né? Representando a consciência e o inconsciente. Está se ligando esses dois planos para que nada fique ao desconhecimento do iniciado. Como sempre, não existe uma verdade única. Isso é uma explanação para que o povo que não é religioso tenha um entendimento melhor do jogo de búzios. Mas ele é um jogo muito fundamentado. Se nós ficarmos falando de axé de búzio aqui e feituras, que não é essa ideia, transparecer os fundamentos, mas se falar de uma forma ampla e simplificada, nós ficaríamos aqui, sem dúvidas, alguns anos falando de axé de búzio. Essa é a cultura que nós utilizamos para os orixás de batuque, o jogo de búzio.